depois de Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 11. Todos acharam? Depois de Provérbios, antes de Cantares de Salomão. Amém. Amém? Diz assim, primeiro, vamos colocar então as crianças na presença do Senhor, vamos orar mais uma vez. Orar também pela Carol. Carol não veio, né? Estava previsto do Murilo, vim na quinta-feira, mas surgiu uma oportunidade para que a Carol viesse a fazer a cirurgia. Ela tem um mioma, né? E aqui está ficando muito caro, e ela foi para lá, a irmã dela então conseguiu, com os médicos, que ela venha fazer essa cirurgia. Ainda não deu positivo para ela fazer a cirurgia, mas tudo indica que sim. Vamos estar orando então para que Deus possa estar fazendo a vontade dele, que ela consiga fazer essa cirurgia. Amém? Pai bendito, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, nós estamos na tua presença nesse lugar. Queremos agora, Deus, colocar essas crianças diante do Senhor, que o Senhor realmente esteja derramando, dando graças a essas crianças, que elas nunca venham desviar desse caminho, desviar da tua palavra. Ó Deus, nos ajude como pastor, os pais, venha colocar na mente dos seus filhos a palavra, Deus. Essa palavra que liberta, essa palavra que é luz, essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos dá direção da vida eterna, Pai. Queremos colocar diante do Senhor a Carol. Pai, abençoe a vida da Carol, abençoe toda a vida dos médicos, que tudo possa correr conforme a tua graça, conforme o teu querer, que ela venha fazer essa cirurgia, ó Deus, que ela possa voltar, regressar no nosso meio. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Diz assim então a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como vocês não conhecem o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e o mesmo ao estardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas duas serão igualmente boas. Amém? Irmãos, o tema que eu quero tratar aqui com a igreja hoje, lançando a semente. Lançando a semente. A palavra Eclesiastes significa o pregador. E eu quero então aqui pontuar com os irmãos algumas verdades bíblicas ao longo desses versículos. Talvez um livro mais poético e o mais essencial e o mais desafiador de toda a Bíblia seja este livro Eclesiastes. Irmãos, Eclesiastes é um livro que nos fala, e o processo da nossa vida, da nossa história, é um processo que se dá entre os altos e baixos. Eclesiastes nos declara no capítulo 1, até o último capítulo, até o final da nossa vida, temos dias bons e dias maus. Temos dias bons e dias maus. Essas são as verdades que experimentamos, irmãos. A cada semana, a gente tem dias de profunda alegria, a gente tem dia de profunda tristeza, nós temos dias que acordamos, eu não sei se os irmãos é assim, nós acordamos com a boca cheia de risos,
e ao mesmo tempo, dias com a boca amarga. Quem aqui, entre nós, não já teve essa experiência de acordar com uma sensação de derrota? Pela vida, pelos traumas, pela história da vida e pela sociedade que nos machuca. Temos dias que esperamos grandes coisas por Deus e temos dias também, irmãos, que esperamos coisas ruins na nossa vida. Grandes coisas que Deus faz por nós e dias que nosso coração está cheio de fé e ao mesmo tempo sentimos derrotados. Quem aqui não já sentiu assim? Dias de grande alegria e dias de tantas frustrações, de derrota. Portanto, essa condição decaída da humanidade, essa condição decaída nossa, do pecado, nós vivemos dias bons e altos e baixos. Eclesiastes é um livro que pinta um quadro dessa forma, irmãos. Ele apresenta essas incertezas da vida e da nossa história. Isso é um fato. Tem dias que a gente está lá em cima. Parece que a nossa vida é uma gangorra, assim, né? Um dia abaixo, um dia em cima. Um dia embaixo, um dia em cima. Tem dia que a gente amanhece com a vitória, com a certeza da vitória. E tem dia que a gente amanhece derrotado, fracassado. Então eu quero pontuar aqui, irmãos, algumas verdades desse texto, para que eu e você venhamos a entender como é a nossa vida. E como devemos suportar e como devemos comportar diante de tudo isso. A primeira verdade que eu quero aqui apontar com os irmãos, que o livro não para por aqui. Quando nós olhamos aí o verso 6, veja o verso 6, o que fala no verso 6. Plante de manhã a sua semente. Ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem vazias. A figueira aqui, irmãos, ou melhor, a figura aqui, é a pessoa que serve a Deus e tem diante de um campo arado uma missão para lançar a semente. Veja bem, plante de manhã a sua semente, ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem vazias. O que o Eclesiastes, o pregador, está dizendo para mim e para você? Lançar a semente em qualquer tempo. Não ficar com as mãos fechadas, não ficar com a mão desocupada. Nós temos que lançar a semente em todo o tempo. Lançar a semente diante da nossa casa. Lançar a semente na sociedade. Lançar a semente onde eu trabalho. Nós temos que ser um semeador da palavra de Deus. A semente está proposta. A semente está nas nossas mãos. E essa semente é a palavra de Deus. Quantas pessoas que eu e você, nós conhecemos que precisa dessa semente, a palavra de Deus. E nós temos que plantar. Nós temos que divulgar. Nós temos que lançar essa semente em qualquer tempo, em qualquer lugar. No trabalho, na escola, na faculdade. Em qualquer tempo. A semente está sobre a nossa mão. Nós temos que plantar, mesmo sendo de manhã ou sendo de noite. O meu papel, o seu papel, quanto cristão, quanto povo de Deus, é lançar a semente. E essa semente vai cair em coração fértil, em coração desejoso de ouvir, de conhecer a palavra como eu e você, nós um dia nos conhecemos. Quando a palavra foi lançada, a semente foi lançada, foi jogada ao nosso coração. Quantos que estão aqui, que um dia alguém lançou essa semente, e essa semente caiu no nosso coração, e a gente reconheceu a soberania de Deus, a gente reconheceu a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso que o Eclesiastes aqui, o pregador, ele coloca essa verdade para mim e para você, em qualquer tempo, de lançar a semente. Quantas pessoas que você conhece, que são missionários, pastores, que saem da sua terra, da sua parentela, e vai para outros lugares bem distantes, para lançar a semente. Eu mesmo saí de Goiânia, e vim para Foz do Iguaçu, lançar a semente.
Porque o pregador nos diz que devemos lançar a semente. Nós não podemos ficar com a mão fechada, deixar de lançar essa semente que é boa, que essa semente que produz algo, que essa semente de fato que ela venha trazer salvação a outras pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo está próximo. O reino de Deus está, Jesus está voltando. Não tenha dúvida disso. Muitas pessoas ficam escandalizadas o que acontece, o que a mídia coloca. Ah, você viu na Espanha, você viu na França, você viu isso, você viu aquilo. Isso prova que Jesus está voltando. Isso é uma prova, certeza que Jesus está voltando. Não precisamos ficar chateados, fazer uma defesa contra isso. Precisamos sim lançar a semente enquanto há tempo. E a semente está sobre nós. E a semente está na nossa mão. E essa semente, irmãos, é a palavra de Deus. Eu fico olhando. Eu fui a Goiânia agora. Quantas pessoas que foram da igreja, estavam na igreja, saíram da igreja, porque ficaram com a mão apertada, fechada. Não lançaram mais a semente, ficaram frios. Se esfriaram, deixaram de lançar a semente e receber essa semente, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui nessa noite, você e eu, nós somos convidados a lançar a semente da palavra de Deus. Em qualquer tempo, em qualquer momento. Olha de novo o que o versículo 6 fala para mim e para você. Veja aí na sua Bíblia. Abra os seus olhos, amplie a sua mente, amplie a lente dos seus olhos. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Irmãos, nós temos que lançar semente em qualquer lugar. Às vezes você vê uma pessoa, fala, essa pessoa não adianta, ela não vai mudar de vida. Pau que nasce torto, morre torto. É isso? Não. A semente pode brotar ali e criar uma grande floresta. Pode criar uma fé na vida das pessoas, como criou na minha e na sua. E hoje nós estamos aqui adorando esse Deus. E nós temos essa semente, recebemos essa semente e temos que lançar essa semente como cristão, irmão. Como povo de Deus. Não fique pensando, será que vai dar certo? Será que vai produzir? Será que meu pai um dia vai aceitar Jesus? Meu irmão, meu namorado, meu amigo? Será? Está dizendo aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. O meu papel, quanto cristão, como homem, como mulher de Deus, é lançar a semente. A semente caiu no seu coração. A gente era duro. A gente era difícil. Eu mesmo criticava os evangélicos, os bíblias. E hoje eu estou aqui pela honra e glória do Senhor, porque alguém abriu a mão e lançou a semente. Nós temos que lançar essa semente, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós temos que lançar. Cada dia que passa, escândalos sobre escândalos. E às vezes a gente fica triste, se sente derrotado, para baixo. Pelo contrário, a gente tem que o quê? Levantar. Preste atenção, irmãos. Nós temos que lançar essa semente. E a semente está na sua mão. O que você está fazendo dessa semente que Jesus colocou na sua mão? Na minha mão? Na nossa mão? E essa semente é boa, irmãos. Essa semente causa mudança. Essa semente, ela produz esperança. Ela traz alegria. Ela traz mudança de vida, regeneração ao coração. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Quem prostituía não prostitui mais, por causa dessa semente que foi brotada no nosso coração.
que criou uma grande floresta em nós, e hoje nós adoramos esse Deus, porque Jesus produziu em nós semente boa. Não importa, irmãos, quem seja, importa sim que eu e você, nós temos que lançar a semente. Essa é a primeira verdade, irmãos. Meu irmão, minha irmã, não importa o lugar, importa que eu e você lancemos a semente. Segunda verdade, que nós vemos aqui nesse texto, olha o versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Aqui não é uma preposição, e sim uma afirmação. Nesse quadro pintado, tem dois inimigos, o vento e as nuvens. Aqui ele está falando da possibilidade de vento e de chuva, ou seja, da nossa ansiedade. Eu não sei se você é como eu. Hoje mesmo eu tive essa ansiedade. Nossa, será que vai chover mesmo? Começou a pingar. Será que os irmãos vão para a igreja? Como que vai ser? Será que vai ter alguém lá? Ô Senhor. Mas era uma possibilidade de chuva. E às vezes a gente fica assim, irmãos, dentro dessa possibilidade. E aí a gente não planta, a gente não lança semente, a gente não coloca as pessoas diante dessa semente, porque a gente fica assim, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Pode mover uma nuvem grande, uma escuridão, mas é uma possibilidade se vai chover ou não. E a gente fica ansioso. Por isso a gente o quê? Não lança semente, a gente fica observando as circunstâncias, a gente fica olhando para as nuvens, e as pessoas indo para o inferno. Será que compensa eu jogar semente a um caído, um drogado, um alcoólatra? Será que compensa? Será que aquela prostituta da esquina vale a pena? Eu não vou perder tanto tempo, eu vou jogar pelas aos poucos? Será que vale a pena? É uma possibilidade, irmãos. A gente tem que lançar a semente e deixar Deus produzir a semente. A semente é boa. Mas muitas vezes a gente fica assim. Ah, mas será? Será que hoje vai dar para ir na igreja? Mas acho que hoje não vai dar não, viu? Vai cair um pé d'água. Eu vou ligar para o primeiro presbítero, o diácono, para ele ficar no meu lugar. Aí não chove. Nasce um sol, uma lua. Irmãos, nós não podemos ficar diante das possibilidades da vida com essa ansiedade. Será que não vai? Será que não vai? São inimigos da nossa vida. Olha o que fala aí, irmãos. Vamos ler de novo para você entender. O versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Essa é uma grande verdade. Se eu ficar observando, ficar olhando, só olhando, e não lançar a semente, conta uma história de dois fazendeiros. Era época de plantio, de plantar. O fazendeiro pegou um saco de semente e saiu na porta e olhou para as nuvens, aquelas nuvens negras, formando uma grande tempestade. Ele olhou para as nuvens, não vou lançar a semente, vai vir uma grande tempestade. Vai estragar todo o meu plantio, a minha semente vai estragar. Pegou o saco de semente e guardou. O outro fazendeiro saiu, olhou a mesma forma, nuvens formando, aquelas nuvens pretas, de uma tempestade. Ele pegou a semente e começou a jogar. E o outro fazendeiro, você vai perder toda a sua semente, não faça isso, a chuva que vai vindo. E ele não deu ouvido. Começou a lançar a semente, começou a lançar a semente, lançou a semente, lançou a semente, lançou a semente, lançou a semente. De repente veio um temporal. Aí o outro fazendeiro, está vendo? Eu falei que você ia perder toda a semente.
E ele falou assim: não, eu não perdi a semente. Vamos esperar. Perdeu sim. Passou dias e dias. A água levou toda aquela semente para um lugar de plantio. E aquilo começou a florescer, florescer, florescer. Aquele arroz bonito começou a crescer. Irmãos, se a gente ficar olhando para o tempo, a gente não vai lançar a semente. A igreja não vai crescer. Esse homem de fé, aonde ele jogou, não era lugar bom de plantio, a água veio e jogou para um lugar melhor, lugar de plantio. É assim que Deus faz conosco quando nós lançamos a semente. Você lançar a semente, não ficar olhando para o inimigo, não ficar olhando para as nuvens, não ficar olhando para a tempestade, para as circunstâncias da nossa vida, não ficar com ansiedade. Lance a semente. Lance a semente. Terceiro lugar, a outra verdade que o texto nos mostra, uma visão de confiança, não de morte, mas de saber que Deus é soberano. Aí eu lanço a semente. Irmãos, quem conhece o texto de Ezequiel aqui, Ezequiel 37, quem conhece o texto? Quem já leu esse texto, Ezequiel 37? Levante a mão, quem já leu Ezequiel 37? Irmãos, ali conta uma história de fé, uma grande história de fé. Ezequiel tem uma visão de quê? De vales secos, de ossos secos. E Deus vai até Ezequiel e fala: profetiza. Ezequiel não perdeu tempo. E Deus perguntou para ele: você acredita? Profetiza. Tu sabes, Senhor. E ele profetizou sobre aqueles ossos secos. A Bíblia fala que, como se diz assim, aqueles ossos começaram a ter vida, aqueles ossos começaram a crescer e ter vida, corpo começaram a surgir, assim as pessoas começaram a ser transformadas, não literalmente. Era uma visão que Deus deu para ele, que existia muita gente que estavam mortos e precisava reviver, e ele precisava profetizar a palavra de Deus. E quanta gente que a gente passa e vê que são mortos e precisa de vida. Ezequiel então profetizou na sua visão. Deus deu visão para ele: vai lá, profetiza em Foz do Iguaçu, profetiza lá no seu bairro, profetiza. Você vai ver pessoas nascerem de novo, pessoas sendo regeneradas, pessoas tendo corpo de vida, restauradas, mas lança a semente. Foi isso que aconteceu com Ezequiel, pela fé, irmãos, simplesmente pela fé. E a gente precisa compreender isso e crer no soberano Senhor, que Ele está sob controle de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. O meu papel e o seu papel é como aqui o profeta, o pregador, o eclesiástico, é lançar a semente. E tem dias que a gente está mal. É ou não é? Tem dias que a gente se sente derrotado. Tem dia que está para baixo. Aí vem alguém e lança a semente sobre nós. Esses dias mesmo eu estava para baixo, pensando, ligo o rádio, uma música, veio no meu coração, bateu lá no meu coração, no meu íntimo, e eu falei: oh Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento. Irmãos, essa semente produz em nós vida. Vida. E eu e você, nós precisamos lançar essa semente. Em qualquer tempo. Esteja mal, esteja bem, esteja num vale, lance a semente para dentro do seu coração. Ouve palavras, canções. Não fica perdendo um tempo de ficar música sertaneja. Música sertaneja só está traição, maldição, vida desgraçada. Ouve louvor que enche o teu coração de verdade, de espírito, que enche o seu coração de alegria. Meu irmão, minha irmã, não fique olhando para o tempo. Lance a semente em qualquer lugar. Pode ser o lugar mais perigoso, pode ser o lugar mais árido,
pode ser um lugar tenebroso, negro, lugar de morte, cemitério. Lance a palavra, que Deus vai transformar essas vidas através da palavra, através dessa semente. Eu não sei como está o seu coração, se você pensou até em desistir. Quero desafiar você nessa noite, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada, mais um pouco. Mesmo cansado, é nessa hora que temos que lançar a semente, pela graça de Deus, e vai dar fruto. Mesmo cansado, mesmo que você pense, chega, eu não aguento mais. É nesse momento que temos que lançar a semente. É no momento de tristeza, é no momento de ansiedade, é no momento de depressão, é no momento que você está lá no fundo do poço. Eu não vi ninguém, e não vi história nenhuma, quem está no fundo do poço, senta e olha para baixo. Quem está no fundo do poço, ele levanta e olha para cima, tentando ver um lugar de escape, um lugar de socorro, um lugar de libertação. É assim que temos que ficar diante do fracasso, olhar para o nosso Criador e lançar a semente. Alguém vai colher essa semente e vai nascer de novo, pela honra e glória do Senhor. E eu quero desafiar essa igreja, a cada um de nós, a lançar a semente. Não fique olhando para o tempo. O reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Não fique olhando para as nuvens, ver se Jesus está voltando. Eu, quando era criança, eu ficava olhando para as nuvens, ficava imaginando, eu via boi, carneiro, bode, gente andando de bicicleta. Quem já viu ter essa experiência? É ou não é? Todos já tiveram essa experiência, ficar olhando, olha lá, parece uma bicicleta, olha um cavalo branco. É ou não é? Se eu ficasse olhando o dia inteiro, eu ia ver tantas coisas. Eu tenho que trabalhar, tem outras coisas, tem que lançar semente. E muitas vezes a gente fica assim, olhando para o tempo, admirando o tempo, só admirando o tempo, e não faz o tempo de lançar a semente. Ou então, quando eu era criança, até hoje, eu brinco com o Vicente, eu vou andando, aquela sombra vem me acompanhando, ela fica, vai aqui, ela vai aqui. Imagina se eu ficar o dia inteiro olhando para aquela sombra, para que lado que ela vai. Agora aqui tem uma sombra aqui, ó. Mas eu não posso ficar olhando só para isso, irmão. Eu tenho que lançar a semente. Tem gente morta, gente sem esperança, gente que está sem vida e precisa receber essa semente que é a palavra de Deus. Vocês adolescentes, olha aqui para mim, todos os adolescentes, olha aqui para mim. Isabelle, olha aqui para mim. Wellington, olha aqui para mim. Vocês têm a maior oportunidade da vida agora de lançar a semente. Sabe aqueles amiguinhos lá que você lidar todo dia? Pode ter sido abusado pelo pai, pela mãe. Sabe aquela coleguinha que faz intriga com a outra? Pode ter matado a outra. Sabe aquele coleguinha que foi levar a arma para a escola e você lança semente e ele fala assim, nossa, não vou fazer isso hoje. Eu ia tirar a vida de muitas crianças, não vou fazer porque alguém lançou a semente. Sabe aquela coleguinha que está entrando na prostituição, que está com o pensamento, olha, Jesus te ama, ela vai mudar o pensamento dela. Nós temos que lançar essa semente. Começa quando é pequeno. E ela vai brotar na vida dessas crianças. E elas vão crescer na presença de Deus. Mas nós temos que lançar a semente. Sabe aquela criança que faz bullying contra a outra? Lança a semente para ele. Você sabe aquela criança que olha para você e não gosta de você? Lança a semente. Mostre para ela que você é de Jesus. Eu mesmo, quando era pequeno, era o cara mais apaixonado.